vocês, principalmente você, que sem Cristo, não me interessa se você é amigo do Evangelho, não me interessa se você gosta de vir à igreja. Hoje você, sem Cristo, é alguém que ama mais o dinheiro do que a Deus, ridiculariza a Jesus e se auto-justifica. Deixe essas coisas para trás. Abrace a graça de Jesus. Esforce-se por entrar no reino e ame a lei de Deus como Cristo a amou e a cumpriu em nosso lugar. Vamos orar. Senhor Deus bendito, só o Teu Espírito Santo é capaz de tomar essa palavra e levá-la até os nossos corações. Como é fácil nós sairmos de um sermão como esse, nos auto-justificando de tudo aquilo que foi ensinado. Livra-nos, ó Deus, de cair nessa tentação horrível de Satanás. Livra essa igreja, livra essa comunidade desse farisaísmo que ainda é tão presente no nosso meio. Deus, ajuda-nos a valorizar a Tua lei, como Jesus o fez, e não a menosprezá-la como fizeram os fariseus. Ó Deus, tomando esse exemplo que Lucas usa, toma conta, Senhor, dos casamentos dessa igreja. Aqueles que estão por um triz, ó Deus, toma em Tuas mãos e usa o conselho dessa igreja para levar esses cônjuges ao arrependimento e restaurarem assim aquilo que o Senhor ajuntou, para que não seja quebrado pelos homens por causa da dureza do nosso coração. Ó Deus Todo-Poderoso, confirma essa noite a convicção daqueles que entraram sem Cristo, da necessidade que eles têm de deixar tudo para trás e se apegar somente a essa cruz maravilhosa e nada mais. Tende misericórdia de nós e nos ajude a entender que nada pode nos separar do Teu amor, por causa do amado das nossas almas, Jesus Cristo. No nome dele é que nós oramos. Amém. Amém. Abramos nossas Bíblias mais uma vez no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 16, versículos 14 a 18. Lucas 16, de 14 a 18. Essa é a leitura do Santo Evangelho e também o texto que será pregado essa noite, para a glória de Deus Pai, para a edificação dos crentes e salvação de pecadores. Lucas 16, de 14 a 18, assim diz a palavra da salvação. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam.
Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Vamos orar. Santíssimo Deus, tua vontade faze, ó Senhor. Nós somos vasos de barro em tuas mãos. Tu és o oleiro, tu és o todo soberano para tomar as nossas vidas, despedaçá-las e refazer tudo aquilo que precisa de transformação. Ó Deus, obrigado pelo Evangelho de Lucas. Obrigado por tudo aquilo que temos aprendido até esse momento. E obrigado por esse texto, que em alguns versículos apenas nos traz mais uma vez a sã doutrina do Evangelho. A doutrina da graça maravilhosa que liberta pecadores das garras da religiosidade, de uma pseudo-salvação por obras, de uma meritocracia que continua levando pessoas para o inferno. Ó Deus Todo-Poderoso e Todo Bom, ajuda-nos nessa noite a compreender a falsa religião dos fariseus, os seus detalhes, aquilo que ainda acontece em nossas vidas, apesar de já sermos resgatados pelo sangue do Cordeiro. Livra-nos, ó Deus, dos resquícios de farisaísmo em nós, e nos ajuda, por favor, a viver somente pela graça e manifestar essa graça constantemente em todas as áreas das nossas vidas. E nessa noite, ó Deus, nós te rogamos mais uma vez por salvação. Esse texto claramente nos fala do poder do Evangelho, do que ele faz com aqueles que estão mortos em delitos e pecados. Ó poderoso oleiro, refaz vasos de ira essa noite em vasos de honra, de vida eterna. Fala conosco, ó Deus, por meio do teu Santo Espírito. Nós te rogamos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Em uma pesquisa recente nos Estados Unidos, em igrejas apenas, foi perguntado àquelas pessoas o que elas entendiam pelo Evangelho, o que era Evangelho para aquelas pessoas, e 90% daqueles membros de igreja disseram algo semelhante a: o Evangelho é Deus ajuda aqueles que se ajudam. Ou traduzindo isso para a nossa expressão, o Evangelho é Deus ajuda a quem cedo madruga. Nós olhamos para uma expressão como essa e nós deveríamos ficar alarmados com a porcentagem altíssima, não de pessoas fora da igreja, mas dentro da igreja, dizendo que Evangelho é aquilo que os fariseus defendiam à época de Jesus. Qual seria a sua resposta? Qual seria a porcentagem da igreja brasileira
responder o que é o Evangelho. No texto dessa noite, que claramente flui da parábola do administrador infiel, que nós estudamos na semana passada, esse texto vem nos mostrar, mais uma vez, quão perigoso é o farisaísmo e quão presente ele ainda está na igreja do Senhor Jesus Cristo em pleno século 21, depois da reforma protestante, depois de tanta teologia desenvolvida, nós ainda nos encontramos com problemas de farisaísmo em nosso meio. O texto se encontra logo depois do versículo 13 de Lucas 16, quando Cristo diz claramente que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A parábola nos ensinou na semana passada o que é a verdadeira mordomia cristã, como nós lidamos com aquilo que Deus nos dá tão graciosamente, o nosso dinheiro, as nossas riquezas, o nosso sustento. Vejam qual é a reação dos fariseus diante de tamanha parábola, diante de uma parábola maravilhosa com tantos ensinamentos. Os fariseus ridiculizavam a Cristo. Queridos irmãos, nessa noite, por meio desses versículos, poucos aqui, nós aprenderemos mais uma vez que a nossa entrada no reino de Deus não depende do nosso desempenho farisaico, mas sim do nosso esforço pela graça. A nossa entrada no reino não depende do nosso desempenho farisaico, mas sim do nosso esforço pela graça. Nós veremos isso dos versículos 14 a 15. Jesus claramente demonstra aqui o que é o desempenho farisaico e o quão inútil ele é. Por que nós nos apegamos tanto a isso ainda? E em segundo lugar, nos versículos 16 a 18, nós vemos aqui o que eu chamo de o esforço pela graça. O que significa isso? Parece contraditório. Esforço, graça. Vejamos o que Jesus tem a nos ensinar. O desempenho farisaico. E cuidado para que, mais uma vez, esse espelho maravilhoso que Jesus traz aqui não passe despercebido diante de nós. Há ainda muito farisaísmo no nosso meio que precisa ser extirpado, não só de nossas vidas individuais, mas de nossa igreja como um corpo. Qual é o desempenho farisaico e por que ele é inútil? Leiamos mais uma vez os versículos 14 e 15. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridiculizavam. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é a abominação diante de Deus. O desempenho farisaico é descrito aqui pelo menos por 3 características relacionadas aos fariseus. Em primeiro lugar, claramente Jesus nos diz que eles eram avarentos. E na verdade aqui a melhor tradução, a tradução mais literal é: eles eram amantes do dinheiro. Meus queridos irmãos, Jesus acabara de dizer uma parábola maravilhosa acerca do que significa servir a Mamon. E esses homens não perdem tempo
de ridiculizar Jesus, porque eles eram amantes do dinheiro. Eles entenderam muito bem o que Jesus quis dizer numa parábola. Ao invés de se arrependerem, eles admitem: é impossível deixar de servir a Mamon. Mamon é bom demais para nós. Mamon satisfaz os nossos desejos. É Ele quem põe comida na mesa. É Ele quem satisfaz as nossas vaidades. O desempenho farisaico, a sua pseudo-santidade, começa aqui a ser descrita para nós de forma ainda mais detalhada. Como é que nós sabemos que de fato os fariseus eram amantes do dinheiro? Ora, nós olhamos para outros textos dos evangelhos e nós nos lembramos em Mateus 23, quando Jesus está dizendo uma série de ais, uma série de maldições aos fariseus e aos escribas. Ele lembra aqueles fariseus que eles eram devoradores das casas das viúvas. Isso nada mais quer dizer do que aqueles homens se aproveitavam da sua posição, da sua liderança religiosa e extorquiam aquelas pobres senhoras. Nós continuamos vendo isso nos nossos dias. Falsas igrejas por aí, anunciando um falso evangelho e extorquindo a riqueza de pessoas que têm buscado, na verdade, a Mamon e não ao Deus Todo-Providente. Edir Macedo ficou indignado quando em uma dessas revistas financeiras, que disse que ele era o pastor mais rico do Brasil, ele se indigna, ia colocar aquela revista na justiça, porque na verdade ele é o pastor mais rico do mundo, e ele se orgulha de dizer isso. É fácil nós olharmos para Edir Macedo e para os fariseus, mas e nós? Será que somos avarentos? Será que somos amantes do dinheiro? Será que nós entendemos a parábola da semana passada? Ou ainda insistimos em demonstrar que é impossível vivermos contentemente sem servirmos a Mamon e o que ele exige de nós? O desempenho farisaico, ele não se relaciona apenas aos que estão de fora, mas como eu disse, ele é um espelho para nós e nos mostra o quanto nós ainda precisamos transformar em nossas vidas. Nós nos lembramos aqui do amor dos fariseus ao dinheiro, quando Jesus os lembra em alguns textos dos evangelhos que eles não cuidavam bem de seus pais, usando como uma desculpa uma regra inventada por eles mesmos, a regra de Corban. Jesus claramente diz para eles que eles estavam quebrando o 5º mandamento, não honrando seus pais, que não podiam mais trabalhar, que não tinham aposentadoria, e eles precisavam cuidar de seus pais, mas preferiam entregar o seu dinheiro para o templo, mostrando que aquele ouro do templo era a dedicação deles, e com isso ganhavam mais respeito da população da época. Você tem consciência da sua responsabilidade para com os seus familiares? A palavra de Deus nos diz que pior que um infiel, pior que um descrente, é aquele que não cuida financeiramente dos seus. E como nós temos desperdiçado com Mamon as nossas finanças e deixado de lado os da nossa própria casa. Sim, essa responsabilidade recai primordialmente sobre os homens da casa, os sacerdotes do
do lar, os cabeças das famílias. Como é que você tem administrado aquilo que o Senhor teu Deus te dá? A sua família tem padecido necessidade. Os seus pais idosos precisam viver de uma aposentadoria que mal lhes sustenta, porque vocês não têm condições financeiras de ajudar aqueles que foram seus progenitores e que os criaram durante toda a sua vida. Vejam como é muito mais profundo do que simplesmente acharmos que ganância ou avareza se relaciona apenas àqueles esbanjadores de dinheiro. Quando nós não cuidamos bem das nossas famílias, nós somos como os fariseus. Essa mensagem não é só para os de fora da igreja, mas principalmente para nós aqui dentro. Talvez o melhor exemplo disso, da avareza, do amor ao dinheiro dos fariseus, seja o próprio jovem rico. Vocês se lembram bem da história, mas já estamos chegando naquela história em Lucas 18 mais uma vez. O jovem rico, que era um fariseu, ele claramente rejeita a proposta de Jesus de segui-lo, de alcançar a vida eterna, de receber bênçãos incontáveis, porque ele possuía muitos bens. Quem eram os fariseus? Eram os líderes espirituais da época de Jesus. Líderes espirituais que amavam mais a Mamon do que ao próprio Deus de Israel. Não é por acaso então que essa primeira característica, a avareza dos fariseus, nos leva à segunda característica, o fato deles serem ridicularizadores de Jesus, desprezadores de Jesus, pessoas que não só nesse momento, mas em vários outros, ao invés de atenderem aos ensinamentos de Jesus, logo rejeitaram, logo desprezaram, fizeram questão de não atender aos ensinamentos de Jesus. E aqui nós começamos a nos aproximar mais e mais do verdadeiro problema dos fariseus. Nós podemos dizer que o amor ao dinheiro é só uma consequência do real problema. E essa ridicularização começa a se aproximar mais e mais do coração dos fariseus e talvez do nosso aqui essa noite. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos aprendido aqui, domingo após domingo, ensinamentos verdadeiros que fluem das Escrituras e nós os rejeitamos. Nós chegamos a elogiar o pastor, dizendo que sermão maravilhoso, mas nós não cumprimos sequer uma aplicação que é feita. E não é porque nós discordamos, e não é porque nós achamos que o pastor exagerou na dose, é porque simplesmente nós somos como os fariseus, e insistimos em ridicularizar a Jesus. É isso que nós fazemos. Quando eu entendo que a pregação da palavra é o próprio Cristo falando comigo, e eu saio daqui e eu não cumpro aquilo que Ele me diz, eu estou desprezando e rejeitando a Jesus, como os fariseus faziam. Está aqui um versículo maravilhoso para ser usado da próxima vez que você for confrontado com alguém dizendo: todas as religiões levam a Deus, todas as religiões de alguma forma ensinam a verdade. E aí você diz: não, porque os fariseus
imperfeito de líderes religiosos que achavam que ensinavam a verdade, que achavam que era um modelo de santidade, mas afastavam o povo de Deus, ao invés de levá-los a Deus. Religiões, todas elas, catolicismo romano, instituições neopentecostais, espiritismo, budismo, hinduísmo e tantas outras, nada mais são do que comunidades que ridicularizam o Senhor Jesus Cristo, porque todas elas ensinam religião de obras. O homem pode fazer alguma coisa, o homem tem condições de realizar algo para apaziguar a ira de um Deus qualquer. Vocês conseguem ver aqui como era impossível para os fariseus, de fato, honrar e glorificar a Jesus? Eles honravam e glorificavam a Mamon. Mamon lhes era suficiente. Eles preferiam a Mamon. E por isso não podiam aceitar as palavras de graça de Jesus. A base dos fariseus era a meritocracia. E quando nós olhamos para as nossas vidas, quantos de nós ainda se baseiam em meritocracia? Eu me sinto bem quando eu realizo alguma coisa e com aquela coisa eu posso exigir alguma coisa dos deuses. Isso é ridicularizar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. A terceira característica, então, além do amor ao dinheiro, além de colocar Jesus ao ridículo, nós vemos aqui qual era o problema fundamental daqueles fariseus. Eles eram autojustificadores. Versículo 15. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Jesus não tinha receio de denunciar o pecado de absolutamente ninguém, muito menos daqueles falsos mestres, daqueles falsos religiosos. Jesus Cristo não tem medo de denunciar o pecado de ninguém aqui essa noite. A grande diferença é quando nós temos o nosso pecado denunciado, qual é a sua reação? Você continua se auto-justificando, você continua arrumando desculpas para essa sua falha de caráter, você continua apontando o dedo para o outro, chamando-o de santo, entre aspas, ao invés de lidar com o seu pecado. É exatamente isso que os fariseus faziam. É exatamente isso que significa autojustificação. Aqueles homens estavam acima de tudo e de todos. Aqueles homens tinham a plena convicção de que eles, de acordo com as leis inventadas por eles, deveriam ser honrados e imitados em todas as suas práticas. O que é que Jesus nos lembra também no Evangelho de Mateus? Sim, os fariseus são aqueles que estão sentados na cátedra de Moisés.
eles falam a respeito do que Moisés ensinou, a eles ouvir. Mas quando eles começam a agir em contradição com o que eles mesmos ensinam, não faça o mesmo. Pare de se auto-justificar. Se humilhe diante de Deus. Reconheça que o que você tem não é uma mera falha de caráter e que as pessoas precisam lhe aceitar do jeito que você é. Jesus lhe chama ao arrependimento e Ele concede o Espírito Santo para que nós lidemos não apenas com a nossa falha de caráter, mas com o nosso coração, que é uma fonte de autojustificação. Esse sermão é para nós aniquilarmos o fariseu que ainda está em nós, mesmo nós já tendo sido justificados pelo sangue do Cordeiro. O que é mais irônico essa noite é que nós possamos ter passado por essas três características farisaicas, do desempenho farisaico, e talvez você tenha dito: ufa, ainda bem que eu não sou amante do dinheiro, ainda bem que eu não ridicularizo a Jesus, ainda bem que eu não me auto-justifico. Você acabou de se assumir um fariseu. A palavra de Deus não está aqui para que você olhe para ela e diga: isso eu já faço, isso eu já faço, isso eu já faço. Essas foram as palavras do jovem rico. Jesus está trazendo essa mensagem para nós essa noite mais uma vez, para dizer categoricamente que ainda existe farisaísmo, talvez em menor medida ou em maior medida em cada um de nós. Como é que vocês vão reagir a isso? Se auto-justificando ainda, ou se quebrantando diante do Senhor? Não há escapatória. Talvez exteriormente algumas pessoas possam olhar aqui para outras e dizer: não é possível, pastor, que aquela pessoa ali ainda tenha fariseu nela. Não é possível, pastor, eu olho para aquela pessoa como um modelo para mim. Não é possível que ela se encaixe no que está sendo descrito aqui. E eu quero reafirmar para vocês o que Jesus está dizendo. Deus não olha só para o exterior, Deus não olha só para o que nós fazemos na igreja, Deus não olha só para as nossas funções. Deus conhece o nosso coração. Deus conhecia o coração dos fariseus, Deus conhece o nosso coração. E Ele faz essa declaração determinante, que aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Aqui ninguém escapa. Aqui nós podemos olhar para o livro de Eclesiastes e nos encontrarmos ali em cada capítulo. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. No final das contas, mesmo para nós, já justificados pelo sangue do Cordeiro, nós elevamos coisas entre homens que são abominação para Deus. É simples. Pense nas coisas materiais que você tem ou que você quer ter. Por que adolescentes, filhos da aliança, talvez até realmente já regenerados, por que adolescentes se preocupam tanto com as marcas? Por que eu preciso ter uma calça jeans
ter certo emprego, ou certo tipo de carro, ou fazer tal tipo de coisa. O que é elevado entre os homens é abominação para Deus. Por que as mulheres aqui, elas precisam agir de tal forma, como uma cartilha que alguém inventou, que nada tem a ver com as Escrituras, mas eu preciso ser desse jeito para ser aceita pelas outras mulheres, mesmo na igreja. O que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Uma aplicação bem específica, e isso acontece o tempo todo. Mulheres, homens, jovens, adolescentes, muitos pensam que fazer parte de uma sociedade interna é algo agradável a Deus e que isso simplesmente representa um cristianismo maduro na vida. Quando muitos, fazendo parte dessas sociedades, são horríveis fariseus que, quando estão nas reuniões da sociedade, parecem crentes maduríssimos. E quando saem daqui e voltam para os seus lares, são péssimos maridos, péssimas esposas, péssimos filhos. O que é elevado diante dos homens é a abominação diante de Deus. Farisaísmo não se encontra fora da igreja. Farisaísmo está aqui no nosso meio. Como é que nós vamos reagir a isso? Essa é a grande pergunta. Nós vivemos em uma sociedade cada vez mais preocupada com desempenho. O que você já fez hoje por Deus? Quantas pessoas você já evangelizou? Quantas Bíblias você entregou? Em quantas portas você bateu? Desempenho, 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 desempenho. E o que mais importa, que é um coração quebrantado e contrito diante do Senhor, isso está longe da igreja. O desempenho farisaico é inútil para termos paz com Deus. Como é que nós entramos então no reino de Deus? Como é que eu sei que eu faço parte de uma sociedade interna e que isso não é a razão do meu cristianismo verdadeiro? Como é que eu sei que eu estou numa igreja e eu sirvo a Deus evangelizando, distribuindo Bíblia, batendo em portas, sem que isso seja desempenho apenas? Quando eu sei que eu estou então me esforçando pela graça. Como assim? Não faz sentido. Versículos 16 e 18 é exatamente isso que Jesus está nos dizendo. Leamos mais uma vez. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério, e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério.
O contraste do desempenho farisaico inútil é esse esforço pela graça que realmente agrada e satisfaz a Deus, ao Deus da igreja, ao Deus de Israel. O versículo 16 parece nos trazer uma mensagem que, infelizmente, em muitas igrejas ainda é comum. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Essa velha dicotomia, lei era algo do Antigo Testamento, agora nós vivemos o tempo da graça. Não é isso que o versículo está ensinando. Infelizmente, nem todos aqui puderam ouvir o sermão dessa manhã, que se encaixa perfeitamente com isso que nós estamos estudando agora. O quanto a palavra de Deus é perfeitamente justa e o quanto ela é eternamente justa. E se isso ainda existe na sua cabeça, cuidado, porque você está ridicularizando a Jesus agora de uma outra forma. Os fariseus, eles não eram conhecidos apenas, como nós veremos aqui, por aqueles que tinham um alto zelo pela lei, um zelo extremado pela lei, mas eles eram conhecidos também por pessoas que diminuíam o valor da lei para poder cumpri-la de acordo com a sua própria vontade e com a sua própria capacidade. O que Jesus está ensinando aqui, na verdade, é que já havia graça lá no Velho Testamento. Como é que Abraão foi salvo? Se você responder que é porque ele saiu da sua terra e foi até uma terra que ele não conhecia, você precisa reler o Velho Testamento. Abraão foi salvo pela graça. Como é que Noé foi salvo? Se você disser que ele foi salvo porque ele obedeceu a Deus e construiu a arca numa sociedade completamente corrupta, você tem que reler o Velho Testamento. Noé foi salvo pela graça, assim como tantos outros. Você lê isso em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, e não da obediência, e não daqueles que cumpriram, que tiveram um desempenho e por isso Deus lhes deu então algo em troca. A salvação, desde Gênesis 3, após a queda do homem, ela sempre é pela graça. Mas é óbvio que esse evangelho no Velho Testamento, ele não estava tão abrangente, tão claro, tão nítido como agora. Isso é óbvio. É por isso que Jesus diz: a lei e os profetas vigoraram até João. Mas agora, com a minha vinda, com o cumprimento das profecias, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Tirem essa dicotomia da cabeça de vocês, porque isso não ajuda em nada, pelo contrário, só atrapalha. Se nós ainda temos um cristianismo de desempenho, é porque nós ainda pensamos como fariseus. Jesus diz claramente, com a chegada ainda mais evidente do Evangelho, homens têm se esforçado por entrar nele. O que é que Jesus quer dizer com isso? Ele está sendo irônico. Ele está dizendo para aqueles fariseus que achavam que já pertenciam ao reino de Deus: o reino de Deus pertencia a quem fosse como os fariseus. É por isso que, se você voltar para o capítulo 15,
15, versículos 1 e 2, o contexto daquela parábola maravilhosa com 3 ilustrações da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido. Os versículos 1 e 2 de Lucas 15 dizem: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam e reclamavam e criticavam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Os fariseus não achavam que essas pessoas eram dignas do reino de Deus, porque eles não eram como os fariseus. Jesus está recebendo essas pessoas, e aqui ele está dizendo, ironicamente, elas estão se esforçando para entrar no reino de Deus. Elas não têm a capacidade e a facilidade de entrar no reino pelo farisaísmo, então elas têm que se esforçar pela graça. A minha pergunta essa noite, mais uma vez, tão simples, mas tão denunciadora: você pertence ao reino de Deus? Como é que você entrou no reino de Deus? Como é que você tem se mantido no reino de Deus? Você ainda acha que o reino de Deus é conquistado por desempenho farisaico? É fácil responder: não, pastor, eu sei que é pela graça, mas por que é que você não vive pela graça? Então, olhe para a sua vida, olhe para o que te constrange, olhe para o que te alegra. E no final das contas, infelizmente, a nossa lista está mais ligada a desempenho farisaico do que esforço pela graça. A nossa lista está mais ligada a coisas externas e exteriores do que ao meu coração, que Deus conhece plenamente. Esforçar-se pela graça nada mais é do que você entender que entrar no reino de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo, pela graça somente. Isso, num mundo exigente como o nosso, não serve. É fácil demais. Eu preciso mostrar os meus talentos. Eu preciso acrescentar a essa doutrina. Eu até aceito a cruz de Cristo, mas não como a minha salvação, um empurrãozinho, um estímulo para que eu, pelas minhas próprias forças, entre no reino. É fácil entender essas coisas como sendo erradas, mas mais uma vez, por que é que nós vivemos constantemente como fariseus? Aqui o outro lado. Jesus claramente não está ensinando essa dicotomia de que leia do Velho Testamento e o Novo Testamento agora é graça. Porque no versículo 17, ele fecha o ciclo. Ele ataca os fariseus por esse lado e agora ele ataca por esse lado. Ele diz no versículo 17: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei.
Talvez você pense assim: mas pastor, o problema do farisaísmo era justamente o legalismo deles. Era justamente achar que a lei salvava pecadores, ou que a lei trazia paz entre homens e Deus. Sim, esse era o problema. Mas o problema não era todo esse. O problema é que esses fariseus, eles acabaram anulando a lei perfeita de Deus, criando as suas próprias leis. Isso é fácil de entender. Nós cantamos: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Nós nos lembramos mais uma vez nessa manhã do quão exigente essa lei é. Que é impossível atingir o padrão de excelência dessa lei. É por isso que Deus, Ele não olha para o nosso desempenho. Porque se Ele olhasse para o nosso desempenho, nenhum de nós estaria aqui essa noite. É por isso que Deus nos ama incondicionalmente. Porque se fosse condicionalmente, nenhum de nós estaria aqui essa noite. Jesus está dizendo àqueles fariseus, de uma forma deles acharem que cumpriam a lei, era minimizar ou diminuir o padrão da mesma. E Jesus diz claramente: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. A mesma exigência do Antigo Testamento é agora expressa aos crentes do Novo. Querem viver como fariseus? Fiquem à vontade. Vocês não vão conseguir. Vocês vão se enganar. E para tentarem se convencer que estão conseguindo, vão inventar regras que ajudem vocês a supostamente cumprir a exigência da lei. Isso é maravilhoso, porque Jesus está unindo duas coisas que nos fariseus estavam completamente separadas. Jesus não está aqui separando evangelho e lei, Ele está unindo evangelho e lei. É por isso que uma das formas para eu saber se de fato eu estou no reino de Deus é o quanto eu amo a lei do Senhor, é o quanto o Salmo 119 tem feito diferença na minha vida, é o quanto eu entendo que as aplicações do pastor Breno, elas não são apenas maravilhosas de se ouvir, elas são maravilhosas de se aplicar. E Jesus termina essa parte do capítulo 16, dando um exemplo claro do que os fariseus estavam fazendo naquela época com a lei, e o que nós fazemos em pleno século 21 com a lei. E aqui nós terminamos, no versículo 18, Jesus tendo ensinado claramente a permanência da lei, o quanto ela ainda é um exemplo para o crente, um modelo de vida. Jesus usa aqui esse exemplo do que significa diminuir a lei para que nós possamos cumpri-la. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério, e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Não, o sermão não é sobre casamento, divórcio e recasamento. Não era essa a intenção de Lucas ao escrever esse versículo aqui, exatamente nessa posição. É por isso que nós lemos Mateus 19. É por isso que nós lemos Deuteronômio 24. Textos que claramente tratam de forma mais específica e mais detalhada dessa doutrina que ainda é bem discutida e debatível nas igrejas.
Deixa eu dizer uma coisa para vocês, para esclarecer isso, pelo menos para terminarmos o texto como ele está. O que as Escrituras Sagradas nos ensinam é que Deus, Ele de fato dá legitimidade para alguns divórcios. E por causa dessa legitimidade a esses divórcios, pessoas que se divorciam nessas circunstâncias, elas estão livres para se casar novamente. Muitos pastores reformados têm colocado um peso muito grande nos ombros de crentes, quando eles dizem que qualquer crente que se divorcia precisa permanecer solteiro até a morte. Não é isso que as Sagradas Escrituras ensinam. Mas quando Lucas usa esse exemplo, ele está enfatizando aquilo que Malaquias claramente ensina, que Deus odeia o repúdio, Deus odeia o divórcio. E os fariseus não eram apenas amantes do dinheiro, eles eram amantes do divórcio. Os fariseus, aqueles líderes religiosos, que se achavam tão santos, eles não só amavam o dinheiro, como eles amavam o divórcio. Escutem bem, esposas, essa noite. Segundo os fariseus, quando vocês queimam o feijão, isso era razão para divórcio. Segundo os fariseus, se eles achassem alguém um pouco mais bonita do que vocês, isso era razão para o divórcio. E tantas outras razões ridículas eram legitimação para isso que Deus odeia. E é exatamente o que o texto está dizendo aqui, aplicando Deuteronômio 24. Entendam, o que Jesus está dizendo é: quem repudiar sua mulher, e aqui você pode acrescentar o advérbio, indevidamente, por razões não bíblicas, quem repudiar sua mulher pelas regras farisaicas e casar com outra, comete adultério. A Bíblia não está proibindo recasamento para todos os divorciados da igreja. A Bíblia está proibindo o casamento com outra pessoa, daquelas pessoas que, como os fariseus, se divorciavam e se divorciaram de forma ilegítima. É o conselho de uma igreja estabelecido em tribunal que determina se um divórcio numa igreja é legítimo ou não. Como é que está o casamento de vocês? Está beirando o divórcio? A razão é legítima? Ou é simplesmente porque a mulher não é mais submissa como você gostaria, ou o seu marido não é o cabeça do lar como você gostaria? Traga o caso para os juízes dessa igreja. Se o seu casamento está por um triz, traga o caso para os juízes da igreja determinarem se sim o marido está deixando de fazer o seu papel, e isso implica em deserção, e isso traz legitimidade para o repúdio. Maridos, prestem atenção, porque Deus
ele traz legitimidade para casamentos serem quebrados, divorciados, porque você não tem sido um marido como a Bíblia ensina. Esposas, da mesma forma, a Bíblia legitimiza algo que Deus odeia, porque vocês não obedecem à lei de Deus, como os fariseus preferem a vaidade desse mundo do que se submeterem a seus maridos. O exemplo que Lucas usa aqui é para mostrar o quanto aqueles fariseus preferiam a si mesmos do que honrar a Deus. E se nós alguma vez já pensamos em divórcio por razões não legítimas, nós estamos fazendo a declaração fatal de que nós somos como os fariseus. Preferimos a nós mesmos, preferimos a nossa felicidade, preferimos a nossa liberdade do que estarmos casados com esse cônjuge que não é digno do meu amor, que não é digno de mim. Jesus Cristo mostra, fechando essa parte do capítulo 16, que o maior problema dos fariseus não era a adoração a Mamon, era a adoração a eles mesmos. Nós olhamos para o texto e nós percebemos que vencer o desempenho inútil dos fariseus se dá pelo esforço baseado na graça, cuja força está nada mais, nada menos do que na cruz do Calvário. Quando Jesus ali, ironicamente também, ele é repudiado pelo Pai. Se Deus odeia que aquilo que ele ajuntou se separe, imagina o que Deus precisou fazer para repudiar o seu filho na cruz do Calvário, para que nós nessa noite deixássemos de sermos como fariseus, deixarmos de nos auto-adular, auto-idolatrar, auto-convencer de que o nosso cristianismo é o cristianismo verdadeiro, enquanto o da Bíblia não serve para nada. O Pai precisou repudiar o Filho para que eu e você nessa noite nos reconciliássemos com Ele